Estamos de volta com Ver Mais. O assunto agora é sério. O número de fraudes envolvendo empréstimos consignados realizadas contra aposentados não para de crescer. Segundo pesquisa realizada pelo nosso convidado de hoje, cerca de 3 mil aposentados em Criciúma foram vítimas do golpe. E a estatística deve ser maior. Para falar sobre isso, recebemos hoje no estúdio o advogado Anderson Rodrigues, que atua no direito do consumidor. Boa tarde, doutor Anderson. Boa tarde, Gisele. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Me chamou muito a atenção esse número e como é que você identificou essa grande quantidade de pessoas que sofreram essa fraude? Na verdade, eu particularmente identifiquei essa fraude aplicada aos aposentados através de um cliente que nos procurou no escritório. E nós identificamos que no benefício previdenciário dele, deviam ter mais ou menos uns 6, 8 empréstimos consignados. Nossa. Que ele não imaginava de onde vinha. Então, o que nós no escritório fizemos? Nós procuramos essas instituições financeiras e ingressamos com ações contra eles. A partir daí, eu vi que esse assunto era muito mais recorrente do que eu imaginava. Então, eu procurei outros clientes que tinham o mesmo perfil do escritório, que eram pessoas de mais idade, pessoas aposentadas, isso sobre todas essas pessoas eram aplicadas as mesmas fraudes quando se tratava de empréstimo consignado. Então, eu identifiquei que todos, vou ser um pouquinho ousado quando eu falo, praticamente todo o aposentado hoje, ele é vítima de uma fraude praticada por instituições financeiras que realizam contratos de empréstimo consignado e averbam no seu benefício previdenciário. Então, todos os aposentados, de uma forma ou de outra, são prejudicados, porque existem inúmeras modalidades de contratos de empréstimo consignado e de fornecimento de cartão de crédito. O universo de aposentados aqui em Criciúma, você tem esse dado? Eu imagino que gira em torno de 20 a 30 mil aposentados. Todos estariam sendo vítimas. Então, eu ouso a dizer que hoje, praticamente 90% dos aposentados, eles são vítimas dessas fraudes no seu benefício previdenciário. Por que e como isso está acontecendo, doutor? Na verdade, isso acontece porque o INSS ele tem uma plataforma de fornecimento de contratos com as instituições financeiras. Então, o INSS ele autoriza que as instituições financeiras encaminhem os contratos de maneira digitalizada para o INSS. E isso acaba facilitando. Então, o que acontece? Quando chega esse documento no INSS de forma digitalizada, o INSS não sabe se de fato foi aquela pessoa que assinou ou não o documento. Então, diante desse documento, eles simplesmente averbam do benefício previdenciário do aposentado e, a partir do mês seguinte, já começa a descontar. E são pessoas, são quadrilhas, enfim, quem está fazendo isso nesses aposentados, né? No geral, o que você tem acompanhado o trabalho da polícia também nesse sentido, doutor? Eu já vi reclamações, já vi também a atuação dos PROCONs da região, PROCON estadual, PROCON de Criciúma também. Eu sou muito ativo nessas causas, então já ingressei no PROCON, já fui ver e tal. Mas, na verdade, essas fraudes elas não são praticadas por pessoas físicas. Elas são praticadas pelo próprio banco, pelas instituições financeiras que a gente conhece e que a gente utiliza. E quais são os tipos, assim, geralmente, esses empréstimos? Por exemplo, você teve um caso de tinha 9. O que acontece? Eles ligam... Eu queria entender isso aí. Na verdade, como é que funciona o empréstimo consignado? O banco ele pega um contrato, via de regra, como se fosse regular. Pega a assinatura do aposentado. Ele pega esse contrato, encaminha para o INSS, o INSS averba no benefício dele e passa no mês seguinte a descontar uma parcela. Mas as fraudes mais comuns que acontecem são as seguintes. Um banco X, ele, por sua livre e espontânea vontade, ele deposita um valor na conta do aposentado, e de fato deposita esse valor, né? E dentro de 2 ou 3 meses eles passam a realizar um desconto mensal. Entendi. Tá? Essa é uma fraude que eles praticam. Sem consultar. Exatamente, sem consultar e sem ter autorização. Mas ele vai dizer assim, mas não é tão prejudicial. A lei do engano. Porque o banco ele vai lá e deposita R$3 mil na conta de um aposentado e ao final desse empréstimo o aposentado paga R$8 mil. Pois é, por causa dos juros, né? Outra fraude que é muito comum, quando esse contrato ele está prestes a terminar, o banco ele refinancia, vende para outro banco
aplica uma taxa de juros maior e passa um contrato que era de 45, 48 parcelas, passa a ser 80 parcelas. Sim. Agora, eu acho interessante ressaltar... Só para concluir. sim. E daí o que acontece? Causa um superendividamento do consumidor, do aposentado, e essa dívida passa a ser eterna. Eterna. Doutor, rapidamente, eu gostaria de saber como é que as pessoas se previnem, como é que as pessoas devem proceder a partir do momento que identificar isso. Na verdade, o que a pessoa tem que prestar atenção é no recebimento de ofertas, né? Nunca atender telefone desconhecido, nunca passar seus dados pessoais, né? E quando identificar que há um desconto que ele, na verdade, não precisa ser ilegal, mas que ele desconhece, ele procurar uma pessoa habilitada para verificar se aquele desconto de fato é correto ou não. Sim. E quais são essas pessoas? Você é um profissional habilitado, um contador, um advogado ou o PROCON do seu município. É isso aí. Acho que foram ótimas recomendações, né? O pessoal pôde ter as informações com o Dr. Anderson Rodrigues, advogado que esteve aqui conosco. Muito boa tarde. Obrigada por nos orientar. Estou sempre à disposição.